Oi, minhas jujubinhas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Meu Tapete é Rosa. Vamos falar sobre o aspecto da narrativa, começando pelo enredo, que é o desenrolar dos acontecimentos. Nele a gente tem a exposição, que é a apresentação de personagens, a complicação, que é a trama que gera o conflito e a tensão, o clímax, que é o momento de maior tensão dramática, e, por fim, o desfecho, que é a consequência depois do conflito, que às vezes tem o desfecho logo em seguida. Tipos de narrador. O primeiro é o personagem, que ele participa da história e pode ser um dos personagens principais ou secundários, e geralmente é em primeira pessoa. Temos também o protagonista, que narra a história no ponto de vista do personagem principal e tudo gira em torno dele. O narrador onisciente está sabendo de tudo e conta a história, geralmente em terceira pessoa, e ele sabe tudo sobre os personagens, até os seus pensamentos. O narrador observador só expõe os fatos observados por ele, e geralmente é citado em terceira pessoa. O narrador não confiável sempre mente e oculta informações importantes para a narrativa, então você nunca sabe se ele está falando a verdade ou se é mais uma mentira para te enganar no meio da trama. O narrador testemunha, ele vivencia todos os fatos e analisa tudo o que acontece em volta, e geralmente é falado em primeira pessoa. O foco narrativo geralmente é em terceira pessoa, que pode ser em narrador observador ou narrador onisciente, ou o foco narrativo está em primeira pessoa. Tipos de personagens. Protagonista é o personagem principal da história. O antagonista, ele se opõe aos interesses do personagem principal, então ele sempre está contra. Personagens secundários, eles participam dos fatos, mas eles não constituem um centro dos interesses. Personagem redondo, ele apresenta comportamentos imprevisíveis e muito complexos. Personagem caricatural, ele possui traços de personalidade ou padrões de comportamento extremamente acentuados e às vezes eles beiram o ridículo. Tempo. Temos o tempo cronológico, que são narrados de forma do que acontecem. E o tempo psicológico, que ele liga ao interior do personagem. Ou seja, no meio da trama tem um monte de flashbacks falando das coisas que aconteceram há 50 anos atrás na vida do personagem. Espaço. O espaço é o cenário onde se desenvolve todo o enredo e toda a parte da trama. Conflito. O conflito é um momento de tensão na narrativa. O clímax é um momento de tensão máxima na história, ou seja, um momento decisivo. A raposa e a cegonha. Um dia a raposa foi visitar a cegonha e convidou-a para jantar. Na noite seguinte, a cegonha chegou à casa da raposa. Que bem que cheira, disse a cegonha ao ver a raposa fazer jantar. Vem, anda comer, disse a raposa, olhando o comprido bico da cegonha e rindo-se para si mesma. A raposa, que tinha feito uma saborosa sopa, serviu em 2 pratos rasos e começou a lamber a sua. Mas a cegonha não conseguiu comer. O bico era demasiado comprido e estreito, e o prato demasiado plano. Era, porém, demasiado educada para se queixar e voltou para casa cheinha de fome. Claro que a raposa achou um monte de piada da situação. A cegonha pensou, voltou a pensar e achou que a raposa merecia uma lição. E convidou-a também para jantar. Fez uma apetitosa e cheirosa sopa, tal como a raposa tinha feito. Porém, dessa vez, serviu em jarros muito altos e estreitos, totalmente apropriados para enfiar o seu bico. Anda, vem comer, amiga raposa. A sopa está simplesmente deliciosa. Espicaçou a cegonha, fazendo o ar mais cândido desse mundo. E foi a vez da raposa não conseguir comer nada. Os jarros eram demasiado altos e muito estreitos. Muito obrigada, amiga cegonha, mas não tenho fome nenhuma, respondeu a raposa com um ar muito pesaroso. E voltou para casa de mau humor, porque a cegonha lhe tinha retribuído a partida. Moral da história: nunca faça aos outros o que não gostas que te faças a ti. E aí, gente, curtiram a historinha? Então agora a gente vai falar um pouquinho das características da nossa fábula. Primeiro, a narrativa é figurada.
Os personagens são animais que geralmente têm as características humanas. Eles falam. Podem ser escritas em prosa ou em verso, e sempre tem uma lição de moral no fim da história. Ela também pode ser exposta normalmente e oferece várias maneiras de expor o assunto.